Olá pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos. Nossa mensagem de hoje está no na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulos de 9 a 13. Para a gente tentar resumir esses capítulos, eles mantêm a condução de Paulo desde o começo desta carta, onde Paulo ainda no começo do seu ministério, ele se vê muito questionado por diversos fatores e ele passa então a ter que defender o seu ministério, defender o seu apostolado e mostrar que, através das experiências e das lutas e das provas que ele vinha passando, que de fato o ministério dele tinha tudo a ver com Cristo, que ele havia sido encontrado com Cristo, e ele começa então a questionar. Ele se vê então aparentemente obrigado a falar também da experiência de arrebatamento dos sentidos que ele passa quando o Senhor ele é levado ao céu e vê coisas inefáveis. Isso é tremendo e poderoso, porque Paulo, então, ele mostra a grandeza do seu ministério, a grandeza do seu chamado, mas ele entende, chega no final e ele diz: me perdoe se eu falei demais, se eu me exaltei, se de alguma forma eu fui... ele não usa essa palavra, mas podemos dizer, ele pensa que de alguma forma ele possa ter sido arrogante, mas ele pede perdão à igreja e ele entende os motivos. E, na verdade, tudo isso foi escrito para a inspiração da nossa vida, para que hoje nós possamos estar falando sobre isso. Paulo também, ele está sendo questionado sobre o recebimento de valores, sobre as sementes e as ofertas que o povo da igreja de Corinto enviava para ele. O povo se limitava a enviar, parece que em algum nível o povo não confiava nele, e ele declara então os motivos pelos quais esse povo pode confiar. Ele mostra inclusive que ele nunca foi pesado àquela igreja, ele nunca exigiu muitas coisas da igreja, mas ele declara pessoas honestas, pessoas fiéis, as quais ele buscou, e ele fala da igreja da Macedônia, que mesmo sendo mais pobre do que a igreja de Corinto, tinha prazer em ofertar, tinha prazer em abençoar o ministério dele, e as ofertas do povo macedônio eram as ofertas que faziam com que o ministério de Paulo pudesse seguir em frente. Como nós podemos usar isso? No primeiro momento, eu penso que o nosso ministério e tudo que fazemos e tudo que você que me ouve faz, em algum nível as pessoas vão ver, mas não pode ser a nossa preocupação aquilo que as pessoas verão ou aquilo que as pessoas pensarão. Ao longo da história, e o ministério fala sobre isso, o chamado fala sobre isso, que às vezes nós somos caluniados, falam coisas desnecessárias, mentiras a nosso respeito, e a nossa reputação meio que vai ao lixo. Mas o que importa na verdade é a reputação de Cristo. O que importa na verdade é o caráter de Cristo em nós e aquilo que ele vem forjando em nós. Falaram mal de Cristo, a reputação dele foi jogada no lixo, e ainda assim Deus Pai o exaltou acima de todas as coisas. Nesse dia, eu te convido a colocar tudo aquilo que você tem vivido, se você tem sido caluniado, se você tem passado por momentos difíceis a respeito da tua reputação, eu te convido a colocar isso tudo no altar do Senhor, aos pés do nosso Deus. E Ele sabe trazer a justiça, Ele sabe fazer da melhor forma possível. Não se justifique, não se defenda, deixa que o próprio Deus, Ele se encarregará de te justificar e de te defender. Se tem uma coisa que é
maravilhosa é saber que o tempo e a verdade andam de mãos juntas, andam unidos. Então, seja o que for, o tempo e a verdade vão se encarregar de esclarecer tudo na direção e no controle do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Fique na paz.